minha gratidão, desde em primeiro lugar, mas a minha gratidão à igreja também, pelo convite e pela confiança. Eu sou esposa de Davi, sou mãe de Lucas, sou sogra de Gabi e sou mãe de Isaac. Lucas é o meu mais velho, Isaac é o meu caçula. Bom demais rever algumas pessoas, tia Dani, Daniele, muito bom, né? Muito bom estar aqui. Muito obrigada. Estava ali agradecendo a Deus. Eu sou muito obrigada. Que privilégio. De fato, hoje é muita coisa, né? Quando ele falou aqui de faxina, vocês cozinham para a semana também, que eu já fazia para a semana, né? Para ficar tudo congelado, essas coisas. Mas que alegria, viu, irmãs? Uma alegria poder estar aqui nessa tarde, conversando sobre o tempo. E também quero parabenizar a igreja pela iniciativa de pensar a saúde, não é? De pensar a saúde em dias em que a saúde anda tão doente, no mundo inteiro, globalmente falando, e não só a saúde enquanto conceito, mas a saúde enquanto política pública também. Então a gente tem muitas dificuldades ainda nessa área, não só nacionalmente, mas globalmente. A saúde ainda é um enigma para a humanidade. Né? E, então parabéns pela escolha do tema, coisa relevante que vocês estão fazendo aqui na igreja, contribuição do povo de Deus, que anda tão confuso com relação a esses conceitos. Não sei se é esse o sentimento das irmãs, mas me parece que há uma certa confusão com relação a algumas questões. E hoje a gente para aqui para falar sobre 3 aspectos da saúde, né? A saúde, agora no início da tarde, sobre a saúde emocional. Logo mais eu sei que vocês vão pensar aqui sobre saúde espiritual, sobre saúde física. Glória a Deus por isso. Que riqueza. Enorme, gigante. Vocês estão fazendo. Então, a gente vai recorrer às escrituras, é claro, com certeza, mas eu preparei aqui, eu pensei que a gente pudesse conversar, são 15h40, diga aí para mim quanto tempo eu tenho. Então, eu pensei em a gente conversar, e dividir essa nossa conversa em 2 momentos. No primeiro momento, a gente pensar a saúde mesmo. E pensar a saúde é uma coisa muito complicada, porque saúde é um conceito enorme, gigante, muitíssimo amplo. E aí vocês decidiram que nós hoje conversaríamos aqui sobre saúde emocional, que é outro universo muito denso, vamos pensar assim. Então eu pensei que a gente pudesse começar conversando sobre isso, a princípio. Deixa eu perguntar uma coisa, antes de fazer qualquer coisa. Quando você ouve a palavra saúde, o que te vem à cabeça? Livre, não vou tirar ponto, nem dar ponto. Só quer saber, quando ouve saúde, o que te vem à cabeça? Oi? Prazer. Bem-estar. Mais? Tem? Paz, que coisa linda mesmo. Paz, né? Alegria. Eita, como é o nome da senhora? Ivone? Dona Ivone. Coisa linda, Dona Ivone. Saúde tem a ver com alegria mesmo. A senhora está certa, eu concordo com a senhora. E com as demais também, com todo mundo. Viu que envolve muita coisa, né? Pensar em saúde é pensar em tudo isso. E muito mais. Então, eu pensei em a gente conversar, vocês vão ver como vocês estão certas naquilo que falaram. Eu pensei em a gente conversar sobre esse conceitão grandão, que é da Organização Mundial de Saúde. Eu sei que a letra está pequenininha, perdão. Mas diz assim, para quem não está conseguindo enxergar, a saúde é o estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente ausência de doença. Esse é um conceito da Organização Mundial de Saúde. Diz isso para a gente. É um conceito problemático, assim. Ele tem uns negócios que é meio esquisito. Vou dizer para vocês qual é. Mas, ao mesmo tempo, a gente comemora porque tem um conceito. Porque até a década de 60, mais ou menos, não tinha conceito nenhum. Então, saúde era o que desce na cabeça das pessoas. Aí agora a gente tem um conceito global. O mundo inteiro se orienta, quando pensa em saúde, pela via desse conceito. Só que esse conceito tem uns problemas, uns pequenos problemas. Por exemplo, se a gente tivesse em outro contexto, eu ia até continuar conversando com vocês, mas não tem hora, tá? Então eu vou dizer já de cara quais seriam os pequenos problemas desse conceito. Por exemplo, saúde é um estado. Isso é um problema. Que saúde não é um estado. Saúde é um processo. Saúde é uma coisa em movimento, o tempo inteiro se movimentando. Em todos os aspectos, em todos os âmbitos da vida. Ela é movimento. Ela não é uma coisa parada, estática. Ela é movimento,
Enquanto a gente está aqui conversando, por exemplo, existem milhares de células nossas que estão morrendo e outras sendo renovadas. Já pensou? O nosso corpo está em movimento. Saúde não é um estado. Até porque se fosse, né, a gente teria problemas. Se é um estado, né, eu estou com saúde agora e daqui a 5 minutos, né, por qualquer desvio, qualquer intercorrência, eu diria, não estou com saúde. Isso é muito problemático. O outro problema do conceito é que diz que, além de ser um estado, é um estado de completo bem-estar, que vocês falaram, nota 10, de completo bem-estar físico, mental, social e alguns autores já falam espiritual. Então, é um estado de completo bem-estar. Completo bem-estar em todas essas áreas da vida, física, mental, social, que tem a ver com os nossos relacionamentos, e eu vou acrescentar aqui, porque tem alguns autores já conversando sobre isso, espiritual. Só que um estado de completo bem-estar em todas essas áreas da vida, eu não sei se a gente consegue dizer, né? Quem aqui poderia dizer assim, em todas as áreas da minha vida, a coisa está 100% equilibrada. Não é difícil, não é? Só precisa, vocês acreditam que tem 15 dias hoje, que eu fui lá numa podóloga. Não tem aquele pessoal, não é? Tem um dedinho que fica vizinho, assim, o mindinho, o dedo do pé, fica vizinho. Começou a fazer a fricção entre os dois. Eu comecei a caminhar, né, fazer atividade física. Rapaz, fez um calo gigante. Às vezes o negócio doía tanto. Quem me via dizia, toda plena, toda lorde, não sabia a dor que eu estava sentindo às vezes, porque calçava um sapato desse aqui. Eu não podia dizer naquela hora que eu estava em um estado de completo bem-estar. Quem me via dizia que eu estava plena, mas a dor, só Deus sabe também da dor que eu estava sentindo. Só precisa um calo. Só precisa um dente. Só precisa uma cefaleia tensional. Que tensa aqui e deu uma dor. Qualquer coisa desestabiliza, desequilibra e coloca em xeque esse conceito. Então, saúde é isso, mas não é só isso. Saúde é movimento, é coisa que se modifica. Primeira coisa que eu queria dizer para as irmãs nessa tarde: fique em paz. A gente não precisa estar 100% bem o tempo inteiro. Porque eu vou te contar um negócio hoje à tarde. Essa pessoa não existe. Que está bem o tempo inteiro. Em todas as dimensões da vida. Fique em paz, tá bom? Fique em paz. Em nome de Jesus. Esse é um conceito geralzão de saúde. Geralzão mesmo. Quando a gente parte para a saúde mental, aí a própria Organização Mundial da Saúde vai dizer que é um estado, de novo, ela já gosta de estado, né? O negócio tem que ficar parado. Estado de bem-estar, de novo, vivido pelo indivíduo, que possibilita o desenvolvimento de suas habilidades pessoais para responder aos desafios da vida e contribuir com a comunidade. Eu gosto também do conceito, acho que ele é legal. Acho que ele diz assim para a gente: o que é saúde mental? Fora a história do Estado, é uma coisa de bem-estar mesmo, mas que me faz... o que é que vai balizar? Quais são os parâmetros que eu vou usar para avaliar minha condição de saúde mental? Não é só eu estar bem comigo. Eu preciso estar bem também com o outro. Tudo a ver com o reino de Deus, amém? Amém. Tudo a ver com o Evangelho de Cristo. Então, essa ideia de que eu tenho que apenas me cuidar, ela não é compartilhada pelas Escrituras Sagradas. Eu preciso olhar para mim com toda certeza, absoluta. Mas eu não posso olhar só para mim. Inclusive, do ponto de vista da saúde mental, não é? Alguns autores dizem que nós somos seres sociais, os autores das ciências sociais e os autores da ciência da saúde. Nós somos seres sociais, a gente se constitui no outro. Isso é coisa de Deus, irmãos. Amém. Isso foi o plano de Deus desde a criação. Eu me constituo no outro. Não existe essa história de eu ficar bem,
eu fico bem comigo mesma. Só que eu vou ficar bem comigo mesma, e não é um bem perfeito, a gente já concordou com isso, amém? Mas que dá para viver. Eu não vou poder ficar assim comigo se eu não estiver bem com Valéria. Entende? Eu vou pedir permissão aqui às irmãs para fazer um comentário. Ele estava falando ontem isso com algumas pessoas. E a gente está numa onda, uma moda muito grande, mundial, de pets. Pet, bichinho. Quem tem bichinho de estimação em casa? Cachorrinhos, né? Isso lindo, eu acho maravilhoso. As crianças adoram, né? As crianças curtem demais, porque se divertem. Inclusive tem sido indicação, muitas vezes médica, né? Da psicologia e da psiquiatria. Show de bola. Eu acho maravilhoso tudo isso. Eu só me preocupo às vezes quando a gente ouve depoimentos do tipo: é melhor estar com ele do que estar com as pessoas. Isso é um problema que a gente precisa avaliar com Deus. Que quando Deus nos criou, Ele nos criou para que convivêssemos com pessoas como nós. Amém. E para que nós crescêssemos como pessoas, a partir das outras pessoas, tão imperfeitas quanto nós, tão incompletas quanto nós. E esse escape, essa escapulida que a gente dá, usando argumentos que não compactuam com a palavra de Deus, é problemática para a nossa vida e para as nossas relações. As escrituras nunca disseram que conviver com outras pessoas seria uma tarefa fácil. O Senhor nunca prometeu isso para a gente, pelo contrário. Tem vários exemplos nas escrituras, né? E que para ficar bem, eu precisei inclusive abrir mão de alguma coisa. Quem lembra aqui de Ló? Quem lembra de Abraão? Bate-papo que ele teve lá, não é? Escolha os funcionários, não, eles caminhando. Os funcionários estavam brigando, arengando, se fosse paraibanos. Arengando, né? Abraão dizia assim: escolha para onde você quer ir. Eu quero ir para ali. Homem, vá. Não deixa a pessoa ficar em paz. Lá na frente se encontraram novamente. Mas essa separação não foi para ficar longe, foi para ficar perto. Não foi para brigar pela razão que eu tinha. Foi para brigar pela paz que a gente precisava para viver. Não é diferente? Lá na frente a história conta, a narrativa bíblica conta que eles se aproximam e a vida segue. Quem vai estar intercedendo por Ló aqui é o tio. Nossa, segura a onda aí do menino. O menino está lá com a família, né? Viu, irmãs? Que é diferente. Separar para ficar perto, não é para ficar longe. O Senhor nos fez seres sociais. A saúde mental tem a ver com estar perto de outras pessoas. Amém, irmãs? Amém. E agora sim, a gente chega na nossa saúde mental. Todo mundo sabe essa figura a que se refere, né? A que remete, né? A vida antigamente está na moda, agora todo mundo fala sobre emoções. E eu queria só dizer assim para as irmãs que o que são emoções? Está na moda também, todo mundo fala sobre isso. Eu acho bom também, eu acho ótimo falar. Eu acho que tem mais a que falar mesmo. Na verdade, infelizmente, a gente precisa falar porque nunca se viu na história da humanidade índices tão altos de adoecimento psicoemocional. Nunca se conheceu na história da humanidade índices tão altos de adoecimento psicoemocional. E eu quero dizer para as irmãs, fora da igreja isso acontece, dentro da igreja também. Porque nós somos seres humanos, iguais a todos os demais. Mas o que é emoção? Emoção é uma resposta que a gente dá. Uma resposta física que a gente dá a um estímulo que vem de fora. E aí tem a história das emoções básicas, né, que o pessoal está explorando só aí na animação. As emoções básicas, medo, raiva, alegria, tristeza, nojo, são emoções básicas. Né? Quero dizer para as irmãs que todas elas são importantes para nós. Todas. Todas elas. Há um tempo atrás, uma pessoa me abordou para fazer uma queixa sobre como
como as igrejas, elas às vezes se empolgam e se emocionam, e isso é uma coisa complicada. E a única coisa naquela hora, em outras palavras, a pessoa se queixava de que era muito choro, ou é riso, ou é isso, é aquilo. Eu falei, a única coisa mais, assim, do alto, eu digo isso com muito temor e tremor, com muita humildade aqui. Mas a única coisa que eu pude dizer para a pessoa foi assim, meu irmão, eu creio que tudo que Deus fez e faz é perfeito. Deus não erra. Deus não erra. E quando Ele fez a gente, veio no pacote as emoções. Deus não erra. Eu posso me emocionar. Eu não pedi a Ele isso. Ele me deu desde a minha concepção. E disse a Ele, e da sua também. Portanto, abra seu olho. Se você estiver reprimindo mais sua emoção, você está dando um tiro no pé. Uma hora você vai ser cobrado disso. Porque emoção tem a ver com o nosso organismo. Alguém tem medo de barata? Eu tenho horror. Não tenho medo de nada. É bicho. Uma barata, eu acho que eu tenho nojo tão grande. É ácido. São duas emoções. É medo e nojo. Então, se eu vejo uma barata, não tem jeito, mas eu vou me arrepiar inteira. Eu não digo assim, corpo se arrepie. Ele já vem com tudo, até os cabelos da cabeça sobe. Porque eu não sei, eu tenho nojo de barata. E o nojo é uma emoção básica. Eu não preciso me esforçar para sentir. Ele vem naturalmente. Naturalmente. Quando eu vejo meu filho conquistando não sei o que lá. Ai, não diga assim, agora corpo se alegre. A alegria vem com tudo. Filho, tu conseguiu. Menina, o negócio está passando a sair pela boca. E eu tenho, assim, eu faço muita expressão no rosto, então o menino já sabe, que lá vem manhinha, né? Manhinha exagerada. Eu não sou. E eu expresso. Isso é natural, irmãos. Faz parte da nossa constituição, porque Deus nos fez assim. Graças a Deus por isso. Deus não nos fez robôs. Emoções são diferentes de sentimentos. As emoções, elas são produto desse movimento orgânico. Deus é tremendo, viu, irmãos? Vamos combinar. Deus é tremendo. Que coisa complexa e sublime que são as emoções. Que coisa complexa, rara, densa e ao mesmo tempo maravilhosa, humana. Deus fez para mim e para você. Só isso. Somente para nós, aliás, perdão. Só quem se emociona como nós somos nós. Que coisa linda, hein? Isso é maravilhoso. Isso é tremendo. Mas emoção, irmãs, é diferente de sentimento. A emoção, ela vem organicamente, como resposta orgânica a um estímulo externo. E o sentimento é uma coisa, e vem para todo mundo. Se eu tenho medo mesmo. Agora, claro, nem todo mundo aqui tem medo de barata. Lógico. Porque tem uma coisa que tem a ver com a nossa história. Com a história de cada um. Ocorre que, por causa dessa particularidade, de uma coisa chamada subjetividade, a gente lida com essas emoções de maneira diferente. Entende o que eu estou falando? Porque eu sou eu e você é você. A gente tem uma história desde a nossa infância e a gente vai aprendendo, consciente ou inconscientemente, a lidar com essas emoções que são inevitáveis. A gente vai aprendendo a lidar. Às vezes, na infância, a gente precisa ter muito cuidado com isso. A gente corre o risco de reprimir as emoções das crianças, né? Quem nunca ouviu aquela expressão assim, engole o choro? Já ouviu? Eu ouvi quando era criança. Engole o choro. Eu sei. É só um exemplo. É só uma lembrança que me veio aqui agora. Mas choro não é para ser engolido. Choro é para ser expresso. Choro é para chorar. Choro é para chorar. O meu caçula, ele, Isaac chama, tem 17 anos hoje. 17 anos, não é bem pequenininho, foi? O meu caçula, quando eu era pequeno, eu disse, Isaac, é o seguinte, a gente vai almoçar na casa de sequinho. Quando tu chega lá, cara, tu come o que tiver na mesa. Não é para reclamar. Você come, fica bem caladinho. E um dia ele chegou numa visita e tinha alguma coisa que ele não gostava. Aí ele veio na mesa dele também. Ô mãe,
eu não entendo a senhora. É para eu comer. Primeiro a senhora disse que é para eu não mentir. Depois a senhora disse que é para eu comer qualquer coisa. É para dizer que eu gosto, me matou, né? É para dizer que eu gosto. Não é para dizer que gosto. Apenas comer, sabe? Sem gostar mesmo. Pare de filosofar. É ele, né? É a questão dele, pessoal. Porque mesmo na infância a gente tem uma questão que chama subjetividade. Sou eu. É como eu lido com isso. Eu lido com isso. O que é sentimento, irmãs? Diferente de emoção, que está no campo da organicidade, ou da vida orgânica, sentimento é a forma subjetiva, particular, pessoal, como eu lido com essas emoções. Bem pessoal. Enquanto as emoções elas são fluidas, passageiras, remotas, o sentimento é uma coisa que quando alguém me diz engula o choro, eu engulo. Mas eu engulo para dentro, não engulo para fora. Já viu alguém engolir para fora? A gente só engole para dentro. E eu vou engolindo e vou armazenando. A gente não engole só choro. A gente engole medo. A gente engole raiva. A gente engole até alegria. Já pensou que coisa absurda? Não posso me alegrar aqui, porque aqui eu tenho que engolir. E na medida em que eu lido com esse repertório que eu vou acumulando, os sentimentos vão sendo esses, diferentes das emoções, eles são perenes. Eles ficam ali no reservatório. Tudo isso que eu estou dizendo para as irmãs é para chamar a atenção de que saúde emocional tem a ver com a vida entre pessoas. Nossa infância, nossa família, nossos amigos. Esse lugar, irmãs, Valéria me perguntou assim, é a primeira vez, Valéria, que você está vindo aqui? Eu falei, Eu vou dizer uma coisa para as irmãs, é como se eu sempre tivesse estado aqui. Tem um negócio que, né, da parte de Deus, toca quando a gente está. A gente sabe quando a gente está em casa. A gente sabe que isso não tem nada a ver com a gente, pessoalmente, mas tem a ver com esse vínculo que o Senhor faz. E quando Ele resolveu nos vincular a Ele, e Ele vincular-se a nós, Ele decidiu, porque Ele é soberano, que além da obra do Espírito Santo e de Cristo Jesus, Ele usaria a mim e a você para sermos vinculadas umas às outras. Não se negue ao vínculo. Quer experimentar a saúde emocional na sua vida? Não engula o vínculo. Não engula o prazer de estar com os outros. Não engula. Isso é admissível, por exemplo, na adolescência. A adolescência é um período da vida que a gente tem uma tendência ao isolamento. É uma tendência, não é uma necessidade, é só uma tendência. Então a gente acha compreensível em determinada fase da vida, mas a vida toda não é mais. Nós somos seres sociais e fomos chamados por Deus. Foi Ele que decidiu que ia ser assim. Não se isole em nome de Jesus, amém? Não se isole. Não se isole. Que bom que nós estamos aqui coletivamente, né? Amém. Se você tivesse uma visão da que eu estou tendo aqui, né? Essa mulherada toda, tudo bonita, maquiada, arrumada, chiquérrima, chiquetésima, né? E você fica daqui só, meu Deus, quanta gente diferente, uma da outra. Também foi decisão dele que fôssemos assim, diferentes umas das outras. Isso não precisa ser um impedimento para a gente viver junto. Pelo contrário, essas diferenças elas são potencialmente capazes. Olha a sabedoria de Deus. A minha diferença de Valéria, certo pelo nome que é igual, mas a minha diferença dela na nossa relação é exatamente essa diferença, que é potencialmente capaz de me fazer melhor e de tornar a Valéria uma pessoa melhor. E tomara que esse vínculo nunca mais se acabe, né, Valéria? Não. Porque eu sei que isso vai ser melhor para mim. Mas a gente fica fazendo muitos... A gente é muito seletivo às vezes. A gente vai selecionando, irmãs. A gente está falando sobre saúde emocional. Se eu parasse aqui agora, desligasse esse microfone e dissesse assim, quer ter saúde emocional?
Fique perto de pessoas diferentes de você. Eu desligaria esse microfone e ir embora para cá feliz da vida, na certeza de que eu teria cumprido aqui a minha missão. Até aqui, amém, irmãos? Amém. Porque agora eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia. Nós vamos caminhar para a nossa finalização. Porque, irmãs, eu podia aqui, eu sei que as irmãs sabem disso, mas a gente tem nas Escrituras respaldo para falar tudo isso que eu falei aqui agora e muito mais. A gente poderia trazer aqui o exemplo de muitas mulheres. De propósito, eu pensei em mulheres, lógico, né? Muitas mulheres que nos ensinam sobre saúde emocional na perspectiva da vida em sociedade, da vida coletiva. Eu aprendo com muitas mulheres das Escrituras a não ser uma mulher cheia de mimimi, me perdoa a minha expressão, muito delicada, muito frágil. Chegou perto de mim, eu já estou me quebrando, de cristal. Eu aprendo com muitas mulheres, muitas, que saúde emocional tem a ver com a resistência que Deus vai dando, vai acrescentando milagrosamente na nossa vida. De modo que a gente olha para a nossa história, né? Olha para a nossa caminhada, olha para a nossa família, olha para os nossos filhos. Quem é casado aqui, olha para o nosso marido, olha para os agregados, olha para a sociedade, olha para as pessoas com quem nós trabalhamos, para quem trabalha aqui fora de casa, porque em casa todo mundo trabalha. Tudo logo assim, ninguém sabe como é que a gente estava amanhã, né? Quero dizer para vocês o estado em que se encontrava a pessoa. Faz parte do processo. Saúde emocional tem a ver com isso, de verdade mesmo. E eu pensei em terminar esse nosso momento aqui, lembrando de uma mulher, que para mim é inspiração para muitas coisas. Elas são muitas que nos inspiram, para não dizer todas. Mas eu queria ler com vocês, lá no livro de 2 Reis, no capítulo 4, uma história que talvez seja, se não para todas as irmãs, para muitas de vocês conhecida. 2 Reis, capítulo 4, verso 8. Se você não se importar, até para não ficar cansado, vamos fazer a leitura de pé? Isso eu tenho lá. Diz assim a palavra de Deus, em 2 Reis, no capítulo 4, verso 8. Certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde havia uma mulher rica, que o reteve para comer. Todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Disse ela a seu marido: vejo que este homem que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhe um pequeno quarto no terraço, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier a nós, ali se recolherá. Certo dia chegou Eliseu, recolheu-se àquele quarto e se deitou. Disse ele ao seu moço Geazi: chama a sunamita. Chamando ele, ela se apresentou perante o profeta. Disse Eliseu a Geazi: dize-lhe, tu nos tens tratado com todo o desvelo, agora o que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? Ela respondeu: eu habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: o que se há de fazer por ela? Disse Geazi: ora, ela não tem filho e seu marido é velho. Então disse Eliseu: chama-a. E chamando-a ele, ela se pôs à porta. Disse Eliseu: por este tempo, daqui a um ano, abraçarás um filho. Respondeu ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Mas a mulher concedeu e deu à luz um filho no tempo determinado, no ano seguinte, como Eliseu lhe dissera. Tendo o filho crescido, certo dia saiu a ter com seu pai, que estava com os segadores, disse a seu pai: ai, a minha cabeça, disse o pai dele ao moço: leva-o à sua mãe. É engraçado, né? A gente pensa que isso é do tempo só lá das escrituras. Já vi um vídeo que diz assim, o menino está perguntando assim, o pastor todo me chamando a mãe. Quando vai chamar o pai, assim, pai, cadê minha mãe? Meu Deus, agora o tempo passa, mas as coisas não mudam, né? Aí o moço vem, diz a história, o pai do menino, e o menino, o pai diz assim: leva ali para a mãe, que a mãe resolve a situação. Oh, Jesus.
Milhares de anos passaram. E aí leve a sua mãe. Ele o tomou e o levou à sua mãe, e o menino esteve sobre os joelhos dela até o meio-dia, e então morreu. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, então fechou a porta e saiu, chamou a seu marido e disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova nem sábado, disse ela. Tudo vai bem. Então ela albardou a jumenta e disse ao seu moço: guia e anda, não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela e veio ao homem de Deus ao Monte Carmelo. Vendo o homem de Deus de longe, disse a Geazi seu moço: olha, aí está a sunamita. Corre ao encontro e diz-lhe: vai bem contigo, vai bem com teu marido, vai bem com teu filho. Respondeu ela: vai bem. Chegando ela ao homem de Deus ao monte, apegou-se-lhe aos pés. Geazi chegou para retirar, mas o homem de Deus disse: deixa, a sua alma está em amargura, e o Senhor me encobriu de mim e nada me revelou. Disse ela: pedi eu ao meu Senhor algum filho? Não disse eu: não me enganes. Disse Eliseu a Geazi: cinge os lombos, toma o meu bordão contigo e vai. Se encontrares alguém, não saúde. Se alguém te saudar, não lhe respondas. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. Geazi passou adiante deles, pôs o bordão sobre o rosto do menino, mas não houve nele voz nem sentidos. Pelo que voltou a encontrar-se com Eliseu e lhe disse: o menino despertou. Chegando Eliseu àquela casa, viu que o menino estava morto sobre a cama. Entrou, fechando a porta sobre eles, ambos orou ao Senhor. Então subiu à cama, deitou-se sobre o menino e, pondo a boca sobre a boca dele, os olhos sobre os olhos dele e as mãos sobre as mãos dele, estendeu-se sobre ele. E a carne do menino aqueceu, depois desceu, andou pelo quarto de uma parte para outra e tornou a subir e se estendeu sobre ele. O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou a Geazi e disse: chama a sunamita. Ele a chamou. Quando ela se apresentou diante dele, disse a ele: toma teu filho. Ela entrou, prostrou-se a seus pés, inclinou-se à terra. Então tomou seu filho e saiu. Que experiência, irmãos. Poder sentar. Mas a gente está falando sobre saúde emocional e eu só quero, nessa segunda parte, caminhando para o final, dizer para as irmãs: o que é que eu aprendo com essa mulher sunamita sobre saúde emocional? Quero dizer para vocês o que eu tenho aprendido com ela, quero compartilhar com vocês e quero terminar essa nossa conversa aqui. Eu aprendo com essa mulher sunamita, irmãs amadas, sobre uma coisa que tem sido muito difícil para a gente na nossa geração. Quando Eliseu pergunta a ela se ela precisa de alguma coisa, não sei se você vai lembrar, depois você volta no texto. Mas ela diz assim: eu não preciso de nada não, eu habito no meio do meu povo. Mas eu aprendo com essa mulher, isso tem a ver com saúde emocional, sobre uma palavra chamada contentamento. Por que essa mulher disse assim? Eliseu disse: você está precisando de alguma coisa? Ela fala assim: não, eu habito no meio do meu povo. Mas a gente está falando de um tempo em que poder era sinônimo de apropriação territorial. Qual era o povo que tinha mais poder? O povo que tinha mais terra. O povo que tinha mais território. Essa mulher dizia, é como se ela estivesse dizendo assim: Senhor, moço, eu não preciso de nada não, moço. Eu já tenho o que eu preciso. Eu tenho residência própria. Eu estou na minha terra, ninguém me tirou daqui. Para ela, era tudo o que ela precisava. Eu tenho identidade. Eu sou sunamita. Eu sou de Sunem. Eu sou uma mulher que vive aí a erro, procurando um lugar, alguém que me acolha. Eu tenho uma terra. Eu sou campinense, eu sou de Campina Grande. Eu não preciso mais nada assim. Mais nada. Toda vez que eu estou pensando em contentamento, irmãs, eu lembro do apóstolo Paulo. Escreve aos Filipenses capítulo 4. Ele diz assim: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. De cara, eu já diria assim para as irmãs:
Eu não entendo que o apóstolo Paulo estava dizendo: eu aprendi a viver feliz em toda e qualquer situação, sorrindo em toda e qualquer situação. Eu estou com 5 boletos para pagar segunda-feira, não tenho um centavo, mas eu não entendo que o apóstolo Paulo está falando isso, não. Paulo diz assim: aprendi a viver contente. Paulo está falando de contentamento, irmãos. Paulo está falando de contentamento. E Paulo está falando que contentamento não é uma coisa que a gente nasce sabendo. Ele disse: eu aprendi. Aprendizado é uma coisa muito difícil. Quem é da educação infantil sabe disso aqui. Eu morro de dó das crianças que estão em processo de alfabetização. Se você não é professora, você teve um filho já, né? Se teve filho pequeno, ou seu filho está em processo de alfabetização. Eu tenho uma dó deles, porque é muito difícil aprender a escrever. É muito doloroso aprender a escrever. Você está ali vivendo no mundo do concreto, né? Você fala para uma criança pequena, isso aqui é um passador, aí ele vai dizer assim, bebê, aí pega, toca. Aí ele sai desse jeito de ver o mundo para um mundo de símbolos. Aí agora a gente diz assim, isso aqui é um A. Ele só faz assim, deixa eu pegar, mas ninguém pega não. Então é um sofrimento, né? Eu lembro dos meus filhos e eu ficava ali, os bichinhos quase chorando. E eu, calma, meu filho, vai aprender, calma. Peraí, vamos tentar de novo, né? Porque aprender é uma coisa que faz a gente sofrer, irmãos. Aprender tem a ver com uma série de coisas. Aprender tem a ver com perda. A criança, por exemplo, sai do concreto para ir para o abstrato. Aprender tem a ver com humildade, com sair do salto, com descer do salto, com ser capaz de dizer assim, só que eu não tinha pensado nisso aí. Pois não é que do alto dos meus 55 anos, eu tenho 55 anos, pois não é que do alto dos meus 55 anos, agora que eu entendi, que eu estava crente que era assim. Isso tem a ver com humildade, né? Porque do alto dos 55 anos, a gente tende a dizer assim, eu já aprendi muito nessa vida. Perigoso, não é? Não é? É um perigo. Paulo disse assim, eu aprendi. Paulo, camarada que aprendeu aos pés do maior professor da época dele, grande filósofo, Gamaliel. Paulo, camarada que foi levado por Deus, sabe lá Deus amor, foi chama do terceiro céu. Paulo mesmo, que ouviu a voz de Cristo. Paulo mesmo, que foi chamado para uma das maiores missões, que foi pregar aos gentios. Ele disse assim ao povo de Filipos, eu aprendi. Mas como eu aprendi com Paulo, como eu aprendo com a Sunamita, e muito sobre contentamento. Contentamento nas escrituras não tem a ver com acomodação, com comodismo. Se contentar com o que tem, é dar sentido àquilo que você tem. É viver o dia de hoje. É valorizar a vida que Deus está me dando hoje. Eu tenho sonhos para amanhã. Eu tenho planos para amanhã. Mas eu não posso viver em função deles, porque eles são para amanhã. Eu tenho que olhar para o que eu tenho hoje. Não foi por acaso que Cristo Jesus disse, basta cada dia o seu próprio mal. Amém. Não foi por acaso que Cristo disse isso. Para mim é como se ele estivesse dizendo assim para mim, você não tem competência, Valéria, de dar conta do dia de hoje e do dia de amanhã. Calma. Amém. Pare de querer ser o que você não vai ser nunca. Eu. Quem dá conta do passado, do presente e do futuro, eu ouço Cristo falar. Sou eu. Você com muita dificuldade, minha filha, vai vencer o dia de hoje, se estiver perto de mim. Eu aprendo, irmãs, com a Sunamita, sobre contentamento. Eu aprendo a olhar para a vida e olhar mais. O problema é que a gente vive numa sociedade que fica dizendo para a gente assim, tu só tem isso, tu só é isso. Puxando a gente, sabe a onda do mar? A gente tem para frente, puxa a gente para trás. A gente vive no meio imerso num discurso que diz assim, você não casou ainda, tem que casar.
Ah, você casou, não teve filho ainda, mas tem que ter. Ah, tu só teve 2. Ah, tu não tem nenhum. Tu só trabalha em casa, é? Tu não trabalha fora, não? Tu só é dono da tua casa, dá vontade de pegar o primeiro tijolo. O quê? Você está dizendo que eu não faço nada em casa? Para. Ou então alguém diz assim, tu trabalha fora. E como é que faz para cuidar da casa? Ou alguém que diz assim, você já encontrou com uma pessoa há 10 anos, que faz 10 anos que você não viu, a pessoa passa por você, aí diz, oi Valéria, tudo bem? Eu digo, oi, tudo bem. A pessoa fala assim, tá fazendo o quê? Nas entrelinhas, na maioria das vezes eu não posso julgar, mas na maioria das vezes a pessoa está dizendo assim, tu tá fazendo o que da vida? Tu tem carro? É qual, hein? Feliz, Jesus Nazaré. Às vezes eu tenho que ter cuidado com o negócio para se ver. Demanda e mais demanda. Demanda e mais demanda. Totalmente avesso ao discurso das Escrituras Sagradas. Totalmente avesso ao reino de Deus. Que diz assim, aprenda a se contentar com o que você tem. Amém. Seja feliz com o que você é. Mas sonhe e planeje em ter mais e em ser mais. Pega os sonhos, pega os planos, coloque diante de Deus. Submeta à vontade soberana dele e viva. E vá viver com o que tem hoje. Eu aprendo mais com a Sunamita a responder quando alguém perguntar assim para mim, e aí, tá afim de mais o quê? Meu amigo, eu já tenho demais. Deus já tem me dado mais. Ele nem precisava me dar mais, porque ele já me deu a salvação. Eu vou morar na nova, eu vou morar no céu. Tudo que ele me dá já é demais da conta, é um bônus, é um plus. Ele não me dá mais nada. Mas ele é tão misericordioso. É tão misericordioso, é tanta graça, que ainda achou pouco a salvação. E me deu um marido maravilhoso, 2 filhos e uma mãe. É tudo que eu tenho. E é muito. Amém. Não é? Isso é maravilhoso. Estar aqui, por exemplo, hoje à tarde foi presente de Deus. Eu aprendo com a Sunamita, irmãs, sobre contentamento. Eu aprendo com a Sunamita, estou caminhando para terminar. Sobre outra coisa. Quando Eliseu diz assim a ela, daqui a um ano você vai ter um filho. Primeira coisa que ela diz assim, não minta para mim, meu Senhor. Toda vez que eu leio, irmãos, toda vez que eu visito esse texto, que eu ouço essa resposta dela, e depois olho para a vida dela depois, fica com uma pulga atrás da orelha, né? Porque o normal, não gosto nem de falar isso, mas naturalmente, a pessoa poderia dizer assim, oi, se fosse exagerada feito eu, o quê? A menina que fica pegando no meu pé, o quê? Eu ia dizer logo, como é? O Senhor está dizendo para mim que ela já sabia que era o homem de Deus, fez 4 para ele e tudo, sabia que o homem, né? Era um representante de Deus na terra, ali dentro da casa dela. O esperado é que ela dissesse, eu vou ter um filho. Marido, vem aqui ouvir o negócio. Aí prontamente a resposta que ela dá, disse, minta para mim, mãe. Eu fico pensando, sabe, irmãos, naquilo que a gente falava agora há pouco aqui no início da nossa conversa. Eu fico pensando assim, será que ela achou que o homem de Deus estaria mentindo para ela? Será que aquela mulher se decepcionou muito na vida? Será que mentiram muito para ela? Será que prometeram muita coisa e não cumpriram? Ao ponto de ela chegar nesse limite de achar que o representante de Deus na terra, porque na época era assim, mentiria para ela? Será que ela estava se dando conta do que ela estava falando? Ela não estava dizendo que Eliseu estava mentindo, ela estava dizendo que Deus estava mentindo. Porque ele era o representante de Deus. Não é como a gente que tem esse bate-papo 24 horas por dia, na hora que a gente quer. Era Eliseu. E ela disse, o senhor está mentindo? Que foi que fez aquela mulher, irmãs? E aí eu vou fazer uma inferência, porque as escrituras não dizem isso. Eu vou dizer assim, talvez aquela mulher tenha passado por muitas decepções na vida. Talvez ela tenha sido enganada algumas vezes.
na vida. Viu que é sentimento? Não é emoção. É coisa que a gente vai guardando. E aí a gente, reage segundo os sentimentos que vão sendo elaborados aqui dentro. Aquela mulher surpreendeu. Porque ela disse, não liga para mim. Quer dizer para você nessa tarde, com muito temor e tremor aqui diante da palavra de Deus, pela palavra de Deus, não é a minha palavra. Não importa que tipo de sentimento você tem represado em seu coração. Se Deus promete, irmã, Deus cumpre. Foi assim com a Sunamita. E é assim conosco também. Quem dera a Sunamita tivesse tido a oportunidade de participar de um encontro como esse. Quem dera a Sunamita tivesse tido a oportunidade de conversar com outras mulheres, talvez. Quem dera a Sunamita conhecesse o texto de Tiago, por exemplo, o apóstolo Tiago, que diz assim, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros e sede curados. Quem sabe se ela tivesse trocado umas ideias com uma irmã, assim, da igreja dela. Quem sabe se ela tivesse dividido esse sentimento com alguém. Quero dizer para você nessa tarde, se tem algum sentimento aí machucando, maltratando o seu coração, a ponto de duvidar até da ação de Deus sobre a sua vida, eu quero te estimular nessa tarde. Primeiro, a buscar a presença de Deus. E em havendo direção dele, procure alguém perto de você e fale sobre ele. Emoção é uma coisa que a gente precisa identificar, dar nome. Eu preciso reconhecer no meu corpo, na minha mente, o que eu estou sentindo. Se você estiver triste, não dê nome, não dê outro nome à sua tristeza, é tristeza mesmo. Aliás, a gente vive dias, outro problema dessa geração. Parece que tristeza é um defeito. Quem já viu? Tristeza é uma emoção, irmãos. Parece que vida plena, parece que vida, inclusive, atrelada a Deus, ao reino de Deus, é uma vida só de bom. Essa vida não existe, irmãs. Se tem um dia que está ruim mesmo. Inclusive, diga a Deus. Hoje eu estou quase fechando a balança aqui. Diga a Ele. Diga a Ele. E se Deus te der a graça, e eu sei que dá, de ter alguém com quem conversar, converse também. E se essa dor doer demais da conta, mais do que devia doer, e se você entender que uma ajuda profissional é importante, não tenha vergonha não, viu, minha irmã? Por favor, não tenha vergonha, procure mesmo, de verdade mesmo, porque a ciência, irmãs, a ciência está submissa ao dono de todo conhecimento, de toda sabedoria. A ciência só existe porque há um Deus que criou todo o conhecimento. Então, ela é presente de Deus. Ela é caminho de Deus. Ela é recurso de Deus para abençoar a nossa vida. Terceira e última coisa, e com essa eu encerro, que eu aprendo com a Sunamita. Irmãs, emoção, a gente já conversou sobre isso, tem a ver, né, com o nosso corpo. Toda emoção, ela nos leva a uma ação. Quando eu vejo a barata, eu corro. Quando eu estou triste, eu choro. Quando eu estou alegre, se não te segurar, até pular, eu pulo. Tem que me segurar. Se ficar alegre de verdade, eu pulo mesmo. Falo alto, oh meu Deus. É horrível. Porque toda emoção aponta para uma ação. Mas nem toda ação que essa emoção aponta deve ser praticada. Já pensou eu com raiva? A raiva me impele a falar coisas. Opa, aí chega o outro lado da perfeição da criação de Deus, que é a razão. Aí eu preciso dizer para a minha emoção: ei, moça, quem está no controle sou eu. Não é porque eu estou com raiva que eu vou maltratar a minha irmã. Não vou falar besteira. Não vou falar com raiva. Vou esperar o momento certo e vou procurar e vou fazer isso. Eu aprendo com a Sunamita e com isso eu encerro aqui a nossa reflexão. Mas
que ela fez isso com uma maestria que me serve de inspiração. Ela perdeu um filho. Quem é mãe aqui? Não precisa nem falar sobre o que vem a ser a dor da perda de um filho. Né? Ela perdeu um filho. E ela decide, quando o marido chama ela decide que vai procurar o começo da história. Ela diz, eu vou procurar quem começou essa história comigo. E vai procurar ele assim. Quando ela diz assim, menino, vai, meu secretário vai. Não, senhor. Eu só saio daqui do senhor. Na Bíblia diz que Deus se levanta, vai junto lá. Todo o processo a gente leu aqui nesse trecho. Mas eu aprendo uma coisa com a Sunamita, sabe, irmãs? Que as nossas ações, que são provenientes das nossas emoções, elas estão carregadas de experiências nossas, pessoais. Quando a Sunamita disse assim, o menino perguntou, os secretários, os funcionários da casa dela perguntaram, e aí, está tudo bem? Está tudo bem? Quando Geazi perguntou, o profeta perguntou, está tudo bem? Está tudo bem? Eu aprendo com ela, irmãs, que ela tinha tanta certeza do que estava fazendo, daquela ação proveniente da emoção, da perda de um filho. Mas ela tinha tanta certeza do que ia fazer, que ela foi incapaz de dizer, não, estou morrendo, me acabando aqui, que eu perdi meu filho. Mas espera aí, está tudo bem, só vai ficar ruim se ele não resolver. Mas por enquanto, está tudo bem. Deixa eu dizer um negócio para você, minha irmã, tenha paciência, tem dia e hora para a resposta chegar. Tem dia e hora para a solução aparecer. A gente às vezes age feito criança pequena de birra. Deus tem um tempo certo para todas as coisas, irmãos. E como o apóstolo Paulo, aprender dá trabalho, aprender dói, aprender leva tempo. Tem dia e hora para o resultado chegar. Até lá, irmãs, está tudo bem, porque Deus está cuidando. O profeta disse que nunca se viu, nem jamais se ouviu falar de um Deus além do nosso Deus, que trabalha para aquele que nele espera. E esperar é coisa ruim, vamos combinar. Mas envolve aprendizado e produz saúde mental. Aprenda a esperar, irmão. A Sunamita disse assim, vai ficar. Só vai ficar ruim se ele não resolver. Mas até aqui está tudo bem. Ele prometeu, o filho veio, o filho morreu, ele resolveu. Deus vai resolver. Só vai ficar ruim. Mas até aqui, enquanto eu estou esperando, está tudo bem. Mas Valéria, tu já está... Eu fiz mudança de carreira. E voltei para a docência do alto dos meus 50 anos de idade. E de vez em quando chegou pessoa e diz assim, e tu não vai se aposentar não? Eu digo, não, estou começando agora, não vou me aposentar. E aí, Valéria, como é que vai ser? Eu tenho saúde, meu filho, vamos trabalhar. Daqui a 5 anos, estou 60 anos, aí trabalhando. Não sei nem como é que vai ser. Eu só sei que está tudo bem, irmãos. Eu não preciso responder ao padrão da sociedade. Eu não preciso fazer o que as pessoas esperam de mim. Eu tenho que fazer o que Deus está mandando fazer. E é por causa disso, só por causa disso, que se alguém me perguntar, e aí, tua geração está toda se aposentando, tu está trabalhando? É só por causa disso. Por causa da direção de Deus, que eu posso dizer, como a Sunamita, está tudo bem. Mas não é da boca para fora, é da boca para dentro. É porque está tudo bem mesmo. É por crer que eu estou fazendo a vontade de Deus para a minha vida e para a vida de quem está no meu entorno. Amém. Para a vida de pessoas que podem ser abençoadas por mim. Aquilo que Deus me mandou fazer. A Sunamita era assim. O resto da história a gente conhece. A gente já leu. Ela disse, está tudo bem. O Senhor vai reverter essa situação. O Senhor reverteu, o menino viveu. E eu recomendo a você que termine de ler esse livro de segunda vez, que ainda tem Sunamita lá na frente. De novo. Mais uma vez. Mas não vou botar não, porque a gente está com a hora avançada. Mas é só para dizer que é uma mulher que nos ensina muito sobre o que a gente faz para administrar corretamente as emoções que Deus nos deu. Queria convidar você a ficar de pé, para onde você está.
dia Cristo encontrou uma outra mulher no poço, sabe? Lembra? Aquela mulher estava com a vida toda bagunçada. Aí faz aquela pergunta para Cristo, era a mulher samaritana. Ô Senhor, vem aqui, a gente é para adorar aqui, é para adorar lá. Aí Cristo dá aquela resposta maravilhosa, nem aqui nem lá. Verdadeiros adoradores não adoram num lugar. Os verdadeiros adoradores adoram. Só que adoram de um jeito diferente, em espírito e em verdade. E aquela mulher era uma mulher que tinha tido 5 maridos. Cristo disse, né? Você teve 5 maridos. 5. E esse que você está, não é não, marido não. Só que Cristo, irmãs, entendeu que tipo de emoção atravessava a vida daquela mulher. E que tipo de resposta que aquela mulher vinha dando às emoções. O problema daquela mulher não era da ordem da moralidade. O problema daquela mulher era da ordem da existência. Ela tinha uma sede de vida. Que todo mundo tem. Só que ela estava procurando o lugar errado. Maridos. Aí Cristo diz assim, fazer o seguinte, vou te contar um negócio. Nem adora aqui, nem adora lá. Na verdade, eu tenho uma água que quem bebe não tem mais sede. Cristo estava falando para aquela mulher. É como se Cristo estivesse aplacando as emoções daquela mulher e dizendo assim, eu entendi o que está acontecendo contigo. Cristo é maravilhoso, irmãos. Cristo não pegou essa coisa feia, rapaz, 5 maridos. Cristo disse, teu problema não tem nada a ver com marido. Teu problema é sede de vida. E você não vai matar essa sede com marido nenhum. Você vai matar essa sede comigo. Eu quero terminar dizendo às irmãs nessa tarde. Tem gente que tem sede de vida. Tem gente que tem sede de paz. Tem gente que tem sede de alegria. Tem gente que tem sede de sossego. Tem gente que tem sede de propósito. E paz tem a ver com propósito. O profeta disse, tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. A saída para a nossa saúde mental, os recursos, nós já os temos todos na presença de Deus, irmãos, não desperdiça. Não desperdiça, de verdade mesmo. Esse é um dia maravilhoso. Esse é um dia memorável. Essa igreja representa o Rei de Deus com esse momento como poucas vezes a gente vai encontrar nessa vida. Mas por causa desse cuidado, que não é um cuidado de pessoas. Eu quero que você, nessa tarde, você que está aqui, você veio a convite, foi? Quem foi que veio a convite? Foi mesmo? Eita, que maravilha! Eu vou dizer uma coisa, sabe a irmã que te convidou? Foi só uma desculpa que te trouxe para cá. Foi o Senhor Deus que cuida de ti. Foi um jeito que ele encontrou para dizer assim, estou cuidando da tua vida. Foi um jeito que ele encontrou para dizer assim, a sede tem água para matar. Você viu o escapo da sede. Vamos orar, irmãos? Antes de encerrarmos, Senhor, nós te damos graças por esse tempo aqui, na tua presença e em torno da tua palavra. Eu quero, junto com minhas irmãs aqui nessa tarde, colocar todas nós diante de ti e clamar a Deus, para que o Senhor nos desvende os olhos, revele coisas novas, nos faça compreender que tu tens essa água para todo sempre e que tua promessa vai além de beber dessa água. Tua promessa diz respeito a colocar dentro de nós uma fonte para jorrar para a vida eterna. Nunca mais sede, nunca mais dor. Tu és o nosso Consolador. Ó Deus de amor, que como aquela mulher, aquela sunamita, nós tenhamos a ousadia. Ela procurou um profeta. Nós não precisamos mais fazer isso. Nós podemos procurar ao Senhor com ousadia e colocar diante de Ti a nossa dor, colocar diante de Ti a nossa perda, com a certeza de que o Senhor responderá a nossa oração e olhará para a nossa causa. Estar aqui hoje é a prova do Teu cuidado por todas nós.
Que o Senhor permaneça conosco, revelando coisas novas para a honra e para a glória do teu santo nome.